resultado para nós, torcedores do Flamengo, foi frustrante. Mas Tite conseguiu apontar pontos positivos do Flamengo ontem. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Bom, amigos, a situação é mais ou menos a seguinte. A crítica colombiana entendeu o resultado de ontem entre Milionários e Flamengo como um feito histórico. Eles, inclusive, chamaram o time do Milionários de a Fúria Azul, entendendo que ter conseguido o empate frente ao Flamengo foi, além de tudo, um ato de coragem. Afinal de contas, naquele momento do jogo, eles estavam com um jogador a menos. Na zona mista, Marcos Braz falou um pouco sobre o empate. Segundo ele, estava inclusive ao lado do banco de reservas do Flamengo e viu toda a correria que o time colombiano aprontou atrás do resultado de empate. Ele foi questionado sobre contratações ainda nessa janela que começou no dia 1º e vai até o dia 19. Ele disse estar atento no mercado. Não falou sobre posição específica nenhuma que o Flamengo está visando, somente em oportunidades. E também levantou a seguinte ressalva: a gente vai contratar jogadores, possivelmente esses jogadores também poderão ser convocados, automaticamente a gente só vai ter um problema a mais para ser resolvido. Então, é algo que precisa ficar muito atento. Apesar do resultado não ter sido legal, ele entende que a página tem que ser virada, o Flamengo conseguiu sair com o empate e trabalhar. Afinal de contas, o Flamengo já tem um compromisso importantíssimo no domingo, que é a disputa pelo título do Campeonato Carioca, que, segundo ele, tem que ser muito comemorado. Afinal de contas, quando ganham em cima da gente, todo mundo comemora e muito, o que ele não mentiu. É maior fato, né? Também concordo com o Marcos Braz. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo ficou apenas no empate por 1-1 na estreia da Libertadores. Alguns pontos sobre ontem gerou debate entre torcedores rubro-negros nas redes sociais. Um deles foi a decisão de Tite em poupar alguns jogadores nessa partida. Na coletiva após o jogo, o técnico foi questionado sobre isso e ele respondeu o seguinte: nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9 do último jogo até agora. Tínhamos que fazer alguma revisão. Eu não posso entrar com 9 jogadores, algum sentindo algum detalhe mais. Até porque, e esse é o detalhe mais importante, temos jogadores em um plantel com muita qualidade. Quando tu tens a necessidade que é clínica ou física de um decréscimo, naturalmente tu tens esses grandes jogadores para poder participar. Aí entram os nomes que tu citaste. No caso, ele respondendo para jornalista. Um outro ponto foram as alterações feitas por Tite. A entrada de Alan recebeu sim alguns elogios por parte de torcedores rubro-negros, mas a saída de Pedro, amigos, essa recebeu várias críticas. E o Tite falou também sobre isso na coletiva. Primeiro, Alan dá ritmo. É um jogador que dá cadência, passe curto, volume. E ele possibilita, inclusive, a saída alternada do Pulgar. Quando tu tem os dois, um busca o outro, tem uma liberdade de infiltração a mais. Quando tem o Bruno Henrique, você tem um jogador para as 3 posições da frente.
o adversário se expondo e ele ia ter a oportunidade da gente puxar um contra-ataque. Aí, no caso, ele falando, se referindo à saída do Pedro, né? E ter deixado o Bruno Henrique em campo. Bom, por fim, o Tite apontou os pontos positivos do resultado de ontem. De acordo com o treinador, a equipe está em constante evolução. Além disso, ele admitiu sim uma queda de rendimento da equipe ainda no primeiro tempo. Porém, para ele, a equipe se reajustou e corrigiu as deficiências. Bom, galera, de tudo que aconteceu ontem, eu fico com a fala de Pedro. Sem desculpas. Pedro em 12 jogos no ano, 12 gols. Na Copa Libertadores, 20 gols, se transformando agora no segundo artilheiro do Flamengo na história dentro da competição. À frente de Bruno Henrique, que foi ultrapassado ontem, 10 a menos que Gabriel Barbosa, que é o maior artilheiro do Flamengo com 30 gols. Falou sobre a velocidade da bola, falou sobre o estado do gramado e também disse que o Flamengo foi preparado para conseguir a vitória, coisa que acabou não vindo. A gente sente muito o resultado não conquistado do Flamengo ontem. Nós esperávamos, sim, a vitória e o Flamengo tinha plenas condições para consegui-la. E fica só um detalhe. Contra o Nova Iguaçu, no primeiro jogo, final, Campeonato Carioca, o time entrou titular. Contra o Milionários, jogo da Libertadores, que sem dúvida nenhuma é o que movimenta a América do Sul em termos de disputa pela conquista. Foram testados peças ou colocados jogadores que normalmente não são titulares. Sei. Meio estranho a concepção do Tite para essa partida. Aliás, ontem estava tudo esquisito para o Flamengo, né, amigos? Inclusive a saída do Pedro, que sinceramente a gente não entendeu até agora. Realmente. Bom, galera, seguindo com as notícias, a delegação do Flamengo desembarcou na manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro. Na chegada, o Alan falou com a imprensa e afirmou que as mudanças influenciaram no desempenho da equipe. Ele disse o seguinte: teve a altitude, teve o campo, teve também as mudanças no time. Algumas mudanças que, querendo ou não, influenciam no entrosamento do time. Mas ainda bem que a gente encaixou no segundo tempo. Fizemos um segundo tempo melhor e é continuar evoluindo. Ou seja, ele meio que acrescentou um pouquinho mais na fala do Tite, né, em relação ao segundo tempo. Mas ele tem razão no que ele comentou. O primeiro tempo, o volume de jogo do Milionários foi absurdo. O Flamengo conseguiu efetivamente chutar a gol uma bola com Bruno Henrique. E no segundo tempo, o jogo ficou, sim, bem mais equilibrado. O Flamengo conseguiu aparecer na partida. Tomamos o gol, é consequência, faz parte. Não deveríamos ter tomado, mas aconteceu. Eu concordo com o que ele disse. Bom, só para completar, amigos, o elenco do Flamengo recebeu folga no dia de hoje. Sendo assim, os jogadores só voltam a treinar amanhã na parte da tarde, ok? Seguindo com as notícias, mudando um pouquinho o rumo da conversa, afinal de contas a gente não vai mais conseguir ganhar do Milionários a primeira partida. Não. Já terminou empatado. Não Já tem foi. jeito, não é? O que vem movimentando internamente dentro do Flamengo é o patrocinador de material esportivo. A Puma chegou com muita força para tentar tirar a Adidas do Flamengo, mas aparentemente o contrato será firmado até 2029, com uma projeção de ganho anual na casa dos 80 milhões de reais, o que Landim considera uma façanha, e o Conselho Deliberativo do Mengão vai estar votando nos próximos dias, sem dúvida nenhuma, a concretização da continuidade da parceria com a Adidas. Assim sendo, não teremos patrocinador de camisa novo. Muitos torcedores, inclusive do Flamengo, reclamam de alguns modelos que a Adidas faz, que eles entendem não condizer muito com o que é o Flamengo. Particularmente, acho que alguns modelos de camisa que são colocados no mercado são de extremo bom gosto. Outros, realmente, não refletem o que é o Flamengo ou as cores do nosso manto.
Independente de qualquer coisa, continuará sendo a Adidas a nossa patrocinadora de material esportivo. Beleza? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.